Saudações, nação rubro-negra. Esse é o canal Fla 10 e aqui quem fala é o Robson Correia, trazendo até vocês mais um vídeo de análise e estatística do jogo, desta vez da complicada partida contra o Atlético Paranaense em Curitiba, partida no qual o Flamengo perdeu para o Atlético Paranaense, que sempre se revela como uma pedra no sapato do Flamengo, principalmente quando jogamos lá em Curitiba, quando jogamos na grama sintética. Dessa vez eles conseguiram conquistar uma vitória com base num contestado pênalti do lateral chileno Maurício Isla em cima do ponta Cirino, nosso ex-jogador Cirino. Porém, vamos nos abster de entrar nessa temática aí de que se foi pênalti ou não foi pênalti, nessa polêmica, né? Porque aqui a gente não faz comentário de arbitragem, então vamos deixar esse assunto para lá. Como sempre, vamos iniciar esse vídeo com a formação com que o Flamengo foi em campo, né? O técnico Paulo Souza e sua comissão técnica decidiram poupar alguns jogadores da maratona para a maratona intensa que o Flamengo vai ter que cumprir, né? Daqui adiante, são muitos jogos, um trepado em cima do outro. Ele poupou peças-chaves do time, como Gabriel Barbosa, Everton Ribeiro, Davi Luiz, e colocou em campo não só uma escalação, mas uma disposição diferente, né? Uma vez que ele contava como centroavante com o atleta Pedro, que possui características completamente diferentes das características do Gabriel Barbosa. Como centroavante, Pedro é um jogador de área, um jogador com pouca mobilidade, né? Diferente do Gabriel Barbosa, que se movimenta muito e pouco tem entrado na área nos últimos jogos. Como centroavante, Pedro é um jogador de área, né? Com pouca mobilidade, diferente do Gabriel Barbosa, que nos últimos jogos tem se movimentado muito e tem tido uma presença menor na área. O Flamengo precisava ganhar profundidade em cima do campo de defesa do Atlético Paranaense para empurrar a sua zaga para dentro da área, para colocar o Pedro em boa posição, né? Para não deixar o Pedro em posição de impedimento e para poder também tentar alçar lançamentos na área para aproveitar uma das melhores características desse atacante, que são suas cabeçadas, né? O seu jogo aéreo. Dessa forma, o técnico português Paulo Souza optou por colocar Marinho na esquerda como ala esquerda, apesar do Marinho não ser um especialista nessa área, a esquerda não ser a posição segura desse atleta, a posição de conforto. Ele optou por escalar o Marinho ali, pelo Marinho ser canhoto, e nós sabemos que o canhoto nessa posição esquerda, ele dribla sempre para fora, conseguindo alcançar a linha de fundo do adversário, né? Diferente de um destro, se ele tivesse colocado o Lázaro aí para fazer essa função. O Lázaro não teria essa característica de ganhar profundidade, porque o Lázaro, sendo destro, ele driblaria para dentro da área, né, para alcançar o meio da área e fazer aquelas jogadas que o Flamengo está mais acostumado quando tem o Gabriel Barbosa. Foi uma tentativa, e dessa forma colocou o Lázaro também com perna trocada lá na direita para fazer a função do Everton Ribeiro. O nosso meio de campo contou também, além do Lázaro, que a gente já falou aqui, com o uruguaio Arrascaeta, é outro que eu não entendo porque não foi poupado também, já que ele está enfrentando uma maratona de jogos extensa até agora, inclusive jogou pela seleção uruguaia, quando não jogou pela seleção uruguaia, jogou pelo Flamengo, não fez uma boa atuação, inclusive, acredito que devido a essa estafa muscular aí, pelo acúmulo de partidas que ele vem participando. A nossa linha de volância foi a mesma de sempre, Thiago Maia e João Gomes. Dessa vez eles não vieram trocados, mais uma vez eles não vieram trocados, vieram em suas posições originais. E a nossa zaga contou com William Arão, mais uma vez improvisado de zagueiro, quebrando esse galho lá. A estreia do zagueiro Pablo, finalmente o zagueiro Pablo deu o ar da graça, foi liberado pelo DM, já estava liberado pelo DM, né? Mas o técnico Paulo Souza optou por lançá-lo agora, ele teve sua estreia agora nesse jogo. Léo Pereira também improvisado na função de lateral, fazendo a cobertura para as subidas do Marinho, que estava jogando de ala esquerda, e na outra ponta, também jogando de ala e fazendo a função também de lateral, vamos dizer assim, apesar dele não possuir sólidas características defensivas, nós encontramos o chileno Maurício Isla. Essa foi a formação do Flamengo, que entrou em campo neste sábado
contra o Atlético Paranaense. Bom, como de praxe, nós separamos alguns frames de situações na partida, podem ser situações comentadas ou podem ser situações que nós achamos importante explicar aqui para vocês, algumas situações inusitadas, né? E nesse caso específico aqui foi sobre o desempenho da nossa linha de volância, Thiago Maia e João Gomes. Nessa partida eles voltaram a errar muitos passes, algo que eles haviam corrigido nas últimas 2 partidas, nessa deficiência. Eles haviam corrigido contra São Paulo e contra Palmeiras. Eles vinham também numa crescente, nessa partida de repente voltaram a cair no buraco. E nesse frame aqui a gente quer mostrar aqui para vocês um dos motivos dessa falta de performance dos dois. Nós podemos ver que essa imagem capturou o momento em que as 2 linhas de defesa do Flamengo estavam bem postadas, né? A linha de defesa serve muito bem para exemplificar o que a gente está querendo dizer, né? Aqui a linha de defesa, ó. E logo aqui à frente, os 2 volantes, né? Formando a linha de volância do meio de campo do Flamengo. E se vocês repararem bem, o meio de campo está completamente povoado. A gente conta aqui, ó, 3, 4, 5, 6 jogadores cobrindo toda essa área aqui no meio de campo. E no meio dessa área aqui se encontram nossos 2 volantes, os homens responsáveis por destruir as jogadas de meio de campo do Atlético Paranaense. Vocês podem ver que o Flamengo se encontrou a maior parte do tempo nesse setor aí em desvantagem numérica. Muito devido ao fato de que lá na frente, onde os homens deveriam dar o primeiro combate, Pedro é um jogador que dificilmente vai fazer a marcação, não é das características dele dar o primeiro combate. Ele é um jogador, como já foi dito, ele é um jogador de área. Arrascaeta e Lázaro, os dois que compõem o meio de campo junto com os 2 volantes, eles não estavam numa tarde inspirada. Eles não estavam jogando bem, eles não conseguiram dar esse primeiro combate e sempre deixavam os 2 da volância desguarnecidos e em desvantagem numérica nesse meio de campo aí completamente povoado pelo Atlético. Obviamente, isso foi uma estratégia do técnico Carille, que é um técnico muito inteligente, é um técnico que é especialista nesse tipo de esquemas defensivos, né, esquemas de desarme, e, portanto, quando os 2 volantes se encontravam com a posse da bola no meio de campo, devido à desvantagem numérica, tinha sempre 2 ou 3 marcadores do Atlético Paranaense em cima de quem tinha o domínio da bola, e isso forçava ele a tocar de qualquer maneira para o lado, ou rifar a bola para frente, ou tentar um drible para permanecer com a bola, ou seja, fatores que dificultam a qualidade do passe realmente e dificultaram nesse jogo. Portanto, a queda do número de passes certos e da qualidade de passes desses 2 volantes não se deveu a falta de concentração, ou falta de qualidade ou um péssimo dia, mas sim a um esquema de marcação planejado pelo técnico adversário para poder anular as funções dos volantes, tanto que os números mostram que eles desarmaram bastante dentro dessa função de destruição. Eles foram eficientes, a falta de eficiência deles foi no passe. E outro fator que também contribuiu para isso foi o fato dos outros 2 homens do meio de campo, Arrascaeta e Lázaro, não estarem jogando bem nesse dia, não estarem oferecendo a primeira marcação, deixando eles sempre descobertos no campo. Eles avançavam demais, eles não voltavam para compor esse meio de campo aí, para diminuir essa desvantagem numérica do meio de campo que estava completamente povoado por jogadores do Atlético Paranaense. Esse outro frame aqui capturou um momento em que as linhas de defesa do Atlético Paranaense estavam postadas, né? Obviamente, isso aqui foi depois do Atlético Paranaense ter encontrado seu gol. E essa é uma das características do time do Carille. Quando o time do Carille consegue encontrar um gol, ele imediatamente, no modo automático, ele se fecha, formando uma retranca muito forte, muito difícil de se transpor. E a gente sabe muito bem que essa é uma das maiores deficiências desse time do Flamengo, né? Esse time do Flamengo tem muita dificuldade para quebrar linhas de retrancas e de defesas bem postadas, né? Nós vemos aqui, ó, o Atlético Paranaense
todo em seu campo de defesa, com suas linhas todas muito bem montadas. Jogando no 4-3-3. E até os homens da linha de frente do ataque estavam ali para dar o primeiro combate, para ser a primeira linha de defesa do time do Atlético Paranaense. Ou seja, seus atacantes eles estavam postados de forma também a oferecer a primeira linha de defesa desse time. E se tem uma coisa que o técnico Carille sabe fazer muito bem, é montar ferrolhos, né? E a gente pôde ver isso nesse jogo. O Flamengo teve muita dificuldade de transpor, o Flamengo teve muita dificuldade de criar, uma vez que estava com o meio de campo dominado, e após o gol, o Flamengo teve dificuldade de progredir, o Flamengo teve muita dificuldade de performar. Se bem que após a entrada de Everton Ribeiro e de Andréas Pereira, o Flamengo conseguiu performar um pouco mais, o Flamengo conseguiu pressionar mais o Atlético Paranaense, quebrou algumas linhas dessa daí, oferecendo ataques perigosos. O Andréas Pereira começou a testar a bola de longe, que é uma característica que ele tem que retomar, na verdade, uma característica dele, que ele não estava se sentindo seguro para retomar, e já vemos ele retomando novamente, e o Flamengo precisa muito disso, principalmente quando joga contra ferrolhos como esse aí. E o terceiro frame é sobre o Marinho. Muito se falou que o Marinho estava jogando numa posição que não lhe era confortável, que é verdade, e que foi devido a isso a baixa performance dele na partida. Eu enxergo de outra forma, enxergo que o Marinho jogou boas partidas atuando nessa posição aí, fazendo essa função tática, jogou contra o São Paulo, ele jogou bem ali, alguns minutos, né, que ele entrou. No jogo do Palmeiras também, ele jogou muito bem. No São Paulo, inclusive, ele foi à linha de fundo, fez um cruzamento pro gol de cabeça do Arrascaeta. Com o centroavante Pedro jogando essa partida aí, o Flamengo necessitava ter esse tipo de profundidade que só um ponta canhoto como o Marinho poderia dar, mas infelizmente o Marinho não conseguiu cumprir essa função no jogo, mas não foi por problema de posicionamento, por ele não se sentir confortável ali. Marinho tem capacidade para fazer isso aqui. Só que o Marinho sempre esteve muito bem marcado nessa partida. Como a gente pode ver, ó, o Marinho, quando ele tenta partir pro mano a mano contra o lateral do Atlético Paranaense, aqui encontramos o Marinho, e aqui o lateral atleticano, nós vemos que no momento que o Marinho faz a progressão, outro jogador atleticano já chega para fazer a cobertura. O Marinho, na sequência dessa jogada aqui, o Marinho consegue fazer o toque em velocidade para ganhar a linha de fundo, ganha a linha de fundo e já chega mais um terceiro jogador do Atlético Paranaense aqui para fazer a cobertura. E já chega um terceiro jogador do Atlético Paranaense lá naquele momento futuro para fazer a cobertura. Ou seja, o Marinho estava completamente marcado. Ele não tinha liberdade para ir à linha de fundo como se achou que ele teria. Paulo Souza enxergou isso muito tarde, só enxergou após o polêmico gol e fez a inversão, colocando o Lázaro lá, achando que o Lázaro iria produzir mais lá, mas acontece que a marcação só mudou de alvo. A marcação que estava postada lá para o Marinho, dessa vez toda se voltou para o Lázaro, não adiantou de nada, o Lázaro ainda não tem a perna esquerda, né? O Lázaro sempre cortava para dentro, que facilitou mais ainda essa marcação. E o Marinho, ali na meia direita, não tem características para isso. O Marinho não é homem de criação, né? O Marinho é um homem de ataque. Portanto, esse foi um dos motivos da baixa performance do Flamengo nessa partida. Vamos para os números. O Flamengo trocou 454 passes, foi o jogo que o Flamengo mais trocou passes até agora, tendo um rendimento de 88,2%. Já o Atlético Paranaense trocou 304 passes, obtendo 87,7% de retorno. O Flamengo, mesmo com muitos erros de passe, 56 passes errados, a maior parte deles foi no meio de campo. Ou seja, se a maior parte dos passes errados do time acontecem no meio de campo, é porque o setor de criação do time está muito falho, está deficiente, e aí fica difícil do time produzir situações de gol, né? Situações de qualidade de gol.
Finalizações. O Flamengo finalizou 11 vezes a gol, acertando 5 na meta. O Atlético Paranaense finalizou 10 vezes, acertando 3 vezes na média. Em questão de número de finalizações, foi muito parecido, né? Porém, o rendimento do Flamengo foi um pouco maior ainda, apesar de não ter sido também lá essas coisas não. Desarmes. O Flamengo realizou 28 desarmes, 22 certos. Foi aquilo que eu falei. A nossa linha de volância ainda desarmou muito. Ainda destruiu muito a jogada do Atlético Paranaense. Só que não conseguia dar prosseguimento. Destruía, tomava a bola, ficava com a bola na sua posse, correto? Como estava em desvantagem numérica, sempre chegava um outro jogador ou dois para fazer a marcação desse volante que fez o desarme, tomou a posse de bola, e ele tinha que rifar para frente, rifar pro lado, ou ele tinha que tentar o drible para continuar com a bola, acabava perdendo. Foi esse o motivo aí do baixo rendimento no número de passes dos nossos dois volantes. O Atlético Paranaense fez 15 desarmes, acertando 14, teve um rendimento muito bom. Isso é muito reflexo da superioridade que eles tinham também de homens no meio de campo, né? Porque eles realizavam o desarme lá e como eles tinham mais gente, eles acabavam, após o desarme, ficando com a posse limpa da bola, né? Cruzamentos. O Flamengo realizou bem mais cruzamentos nessa partida do que nas últimas partidas, né? Muito devido ao fato de estar jogando desde o início com o centroavante Pedro, que é um homem de área, e justamente por isso que o time tentou alçar mais bolas na área, no sentido de encontrar esse centroavante que tem uma boa estatura e tem o cabeceio como um dos seus melhores fundamentos, né? Porém, apesar de ter feito bem mais cruzamentos do que nos últimos jogos, semelhantemente a eles, o Flamengo tem errado muitos cruzamentos. Nesse último jogo agora foram 19 cruzamentos errados dos 26. Nos jogos anteriores, em que você viu um volume menor de cruzamentos, você também via esse fenômeno aí do Flamengo errar bastantes cruzamentos, né? O Atlético Paranaense não ficou para trás, ele dos seus 14 cruzamentos errou 10. Lançamentos. O Flamengo realizou 31 lançamentos, errando 18, né? Tendo um rendimento aí de 41,9%. O Atlético Paranaense conseguiu ser pior do que o Flamengo. Realizou um número bem próximo ao do Flamengo de lançamentos, realizou 30 lançamentos, porém errou 25 lançamentos. Só para vocês terem ideia pelos números como foi um jogo feio, como foi um jogo ruim, né? São jogos que são decididos num erro, numa falha ou numa tomada de decisão equivocada. Interceptações. O Flamengo realizou 3 interceptações, uma errada, 2 certas. E o Atlético Paranaense teve 100% de rendimento nas suas interceptações, foram 4. Viradas de bola, o Flamengo novamente também realiza poucas viradas. O Flamengo realizou uma virada certa. O Atlético Paranaense usou mais esse recurso aí de tentativa de encontrar espaços do que o Flamengo. Ele tentou 7 viradas, acertando 5 viradas. 5 foram bem sucedidas. Posse de bola. O Flamengo vem mantendo essa sua média aí de 50% a 54%. Dessa vez ele alcançou 54,72%. No último jogo ele tinha caído um pouco menos, mas ainda dentro dessa média, tinha feito 51 ou 50, alguma coisa por cento, né? Mas ele está sempre aí, oscilando entre 50% e 54% de posse de bola ao final de cada jogo. Já o Atlético Paranaense teve 45,28% de posse de bola. Esse volume de posse de bola aí é muito devido também a ter conquistado o meio de campo no jogo, né? Veremos agora o mapa de calor dos dois times nessa partida, né? E logo de cara a gente percebe um fenômeno curioso, um fenômeno inusitado, é que pela primeira vez em 5 ou 6 jogos o Flamengo não manteve o adversário em seu campo de defesa. Ou seja, o Flamengo não conseguiu, nesse jogo, encarcerar o Atlético Paranaense dentro da sua metade do campo. A gente pode ver aqui pelo mapa de calor do Atlético Paranaense que as ações do time se concentraram muito no corredor direito do Flamengo, né? O corredor que é coberto pelo chileno Maurício Isla e pelo William Arão improvisado como zagueiro, né? Inclusive, o gol, o contestado lance do pênalti saiu por ali, né? Saiu justamente por esse corredor aí. Então a gente vê que os jogadores do Atlético Mineiro o tempo inteiro tentavam agredir o Flamengo por ali, transitaram a maior parte do tempo do jogo por ali e permaneceram ali, né? Como demonstra essa mancha aí de concentração. Já o mapa do Flamengo dessa vez, diferente das outras vezes em que se concentrava mais aqui em cima, ó,
mais aqui nessa área nas últimas vezes, dessa vez se inverteu. O mapa do Flamengo se concentrou nesse miolo do meio de campo, mas na sua metade de campo. Muito bem, amigos, esse foi mais uma análise estatística do jogo. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Queria pedir mais uma vez para vocês deixarem um like de vocês, se gostaram desse vídeo. E se gostaram muito desse vídeo também, se inscrever no canal para nos ajudar a levar essa informação para mais irmãos rubro-negros. E para cima deles.